essa história da matemática, tanto no começo, existe um elemento que, quando começa a se estudar a história, ramificações para discutir esses sistemas de numeração. Mas se você pegar o IFES, você vai ver que começa exatamente nos sistemas digitais. Então, o homem começa digital de Cristo, era contar na ponta dos dedos. Alimentação, depois de 10 anos, atende a uma necessidade inicial, mas depois deixa de ser necessário, porque determinados pastores tinham mais do que 10 ovelhas. Beleza? E eles vão, dentro dessa necessidade do homem, criando, na verdade, sistemas de numeração cada vez mais complexos. A matemática antiga, a matemática na antiguidade, ela é bem prática. Ela é essencialmente prática. Então, se resolve problemas da vida prática. As primeiras civilizações, que aí eu estou dando aqui, mais ou menos, vou colocar aqui, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, as primeiras civilizações e as primeiras discussões nesse sentido vão ser a matemática egípcia e a matemática babilônica. Então, aqui a gente vai estudar, geralmente a gente estuda até junho. Aqui a gente vai estudar matemática egípcia e matemática babilônica. Seriam as duas primeiras civilizações da antiguidade. O que tem aqui? Aqui a gente tem uma matemática
essencialmente prática, respondendo a essa necessidade humana. Então, aqui a gente vai ter, basicamente, aí, as questões geométricas, a gente vai ter, mas tudo muito primitivo. A gente vai ter aqui alguns sistemas de contagem, a gente vai ter aqui alguma relação comercial, aqui a gente vai ter alguma relação agrícola, é tudo muito prático. Ou seja, é uma construção matemática para atender a necessidade humana. Por exemplo, as primeiras discussões em nível de geometria vão estar aqui nessas discussões egípcias. As primeiras discussões vão estar aqui, do ponto de vista dos sistemas de numeração, nessa matemática babilônica. Então, os primeiros símbolos, os primeiros elementos, todos com um contexto muito prático, todos com um contexto de satisfazer a necessidade de contagem do homem primitivo. Em termos históricos, eu estou falando de um gênero. Então, matemática egípcia é uma espécie de matemática do gênero matemática da antiguidade. Matemática babilônica também. Quando é que isso começa a mudar? Grécia, né? Aquela estrutura maravilhosa, né? A gente tem uma civilização estabelecida, estruturada em castas, né? Ou seja, a gente tem ali o homem grego, é um homem que é pensador, porque ele tinha exatamente escravos para trabalhar para ele. Então a Grécia vai fazer uma modificação em toda aquela questão, né? Na Grécia ainda não tive a oportunidade, mas se você vir aqui no nome de internet, aquela costa, internet, que você vai ver o que é o homem grego da antiguidade. É um grande pensador. Então, o homem grego não é mulher grega, né? Eles eram grandes pensadores e tinham uma sociedade estruturada em castas, uma sociedade escravocrata, então todo mundo trabalha manual era feito pelos escravos, e a eles havia uma dedicação ao pensamento, a eles tinham uma dedicação à intelectualidade. Então, isso aqui que é prático, vai mudar o contexto. Então, aquilo que era essencialmente prático passa a ter um contexto, assim, um pouco mais próximo do que a gente conhece hoje como formalismo. Mas não existia ainda a ideia de formalização. Mas existia uma matemática mais demonstrativa. É mais ou menos, acho que o termo correto que eu deveria empregar uma matemática demonstrativa. Mais próximo de uma matemática do pensamento. Não é uma matemática ligada a uma produção cotidiana, mas é uma matemática intelectualizada, é uma discussão matemática que é vinculada ao pensamento. Então, aqui a gente vai ter os gregos. Aqui é o divisor de águas. Tá? Aqui é o divisor de águas. Geralmente, a gente gasta como é que se diz, uma gordurinha no curso de História da Matemática bacana aqui nas discussões gregas. Né? Por exemplo, aqui a gente vai ter o famoso Teorema de Pitágoras. Aqui a gente vai ter os 3 problemas clássicos da antiguidade. Todos esses problemas, eles eram resolvidos com régua e compasso, que eram os instrumentos de demonstração que se tinha na época. Tá? Então, aqui a gente tem uma matemática mais demonstrativa. Tá? A gente tem aí uma matemática mais demonstrativa. Aqui tem Arquimedes. Aqui tem assim, o berço da produção matemática da antiguidade, que vai levar em consideração essa matemática do pensamento. Ou seja, se essa daqui é eminentemente prática,
para resolver os problemas da vida cotidiana. Essa daqui é proeminente, digamos assim, intelectualizada. Aqui a gente vai ver a gente vai ter aqui a matemática de Euclides. Aqui a gente vai ter os pitagóricos, com aquela história da sua, como é que a gente chama? Só o pessoal do ócio criativo. Hein? Só o pessoal do ócio criativo. Do ócio criativo. Mas o ócio criativo se dava exatamente pela estrutura social que eles tinham. Sabe? Porque eles tinham uma sociedade escravocrata, salvo engano, são três castas, salvo engano. Aí tem que dar uma olhada. Mas são os grandes pensadores de uma classe intermediária e a classe de escravo, um pouco escravizado. Tá? Então, todo o trabalho manual era para essa classe, e todo o trabalho, aqui é uma sociedade extremamente patriarcal, tem uma verve social que facilitava esse pensamento. Além disso, aquela estrutura, uma Mediterrânea, frente do mar, então aqui dá um start para o pensamento, para a produção de ideias, estava ali. Certo? Pode ir assim, hoje, se você for lá no Google e colocar imagens da Grécia, você vai ver, tem coisas na televisão, assim, naquelas montanhas, tem um filme que eu acho extraordinário, depois vocês podem, para vocês terem uma ideia do cenário, é óbvio, tem que respeitar as devidas proporções, tá, gente? Porque as imagens que a gente tem são imagens de hoje, ou imagens mais recentes. Aqui eu estou falando de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, mas é muito parecido. É um filme com a Meryl Streep. Essa vez de basta do cidadão, que era chamado de Pornheim, os medecos, que eram os estrangeiros residentes em cidade-estado, e os escravos que eram conhecidos como douros. Tinha uma natureza escravocrata. Ela era dividida. Que tem o Aba, que tem o esqueci o nome desse filme, mas, enfim, depois eu mando para vocês. Foi até. Passou agora, mas foi uma classe, direto passou. Daqui no fim da conversa eu vou lembrando, certo? Mas, basicamente, aqui a gente gasta uma gordurinha. Beleza? Aqui a gente vai falar dos pitagóricos, aqui a gente vai falar da irracionalidade. Beleza? O processo da irracionalidade vai nascer exatamente nos pitagóricos, era uma grande confraria. O que seriam os pitagóricos aí, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo? Pense numa academia brasileira de letras. Seria o que a gente tem hoje, muito próximo de uma academia brasileira de letras. A gente sabe aqui o que fazem os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Produzem pensamento, produzem cultura, produzem arte, produzem literatura. Era isso que essa galera produzia na antiguidade. Os pitagóricos representavam uma grande confraria. E dentro dessa confraria, eles vão discutir a irracionalidade. A ideia de irracionalidade vai nascer exatamente aqui na antiguidade, a partir do elemento demonstrativo do Teorema de Pitágoras. Vou tentar aqui só a título de conversa, tá, gente? Depois a gente pode até tentar trabalhar isso de uma maneira mais demonstrativa, mas aqui é bem um elemento intuitivo, tá? Existia essa perspectiva intuitiva, mas é só para mostrar para vocês exatamente o que seria esse pensamento demonstrativo. Então, vocês conhecem, né, a ideia da irracionalidade nasce do cálculo de área de um quadrado, que tem medida de lado, uma unidade. Então, aqui, se a gente pensar, isso aqui não é um quadrado, mas é só uma representação,
tá? Se a gente tivesse talvez com elementos tecnológicos, eu conseguisse até fazer isso de uma maneira bem intuitiva. Então, a gente vai considerar aqui um quadrado, uma representação de um quadrado, com uma unidade de lado. Se a gente for pensar na ideia de diagonal, tudo isso eles faziam com régua e compasso, que eram os instrumentos utilizados nessa época. Tá? Por isso que a gente tem os 3 problemas clássicos da antiguidade: quadradura do círculo, duplicação do cubo e a trisecção do ângulo. Tá? Óbvio que se a gente for pensar em termos de hoje, trisseccionar o ângulo, pelo menos dividir o ângulo em 2 partes, se a gente tiver régua e compasso, é bem mais simples. Sacou? De dividir um ângulo em 2 partes. Mas, assim, no contexto da antiguidade, só se tinha régua e compasso. Então, você dividir um ângulo em 3 partes só com esses instrumentos era bem difícil naquela época. Não era uma régua graduada, exatamente. Tá? Então, aqui a gente consegue pensar, pelos instrumentos da época, que eu tenho uma diagonal. Beleza? Obviamente, se aqui é uma unidade, aqui também, vocês vão de requisito, vocês são melhores de matemática do que eu, creio eu, certo? E aqui a gente vai ter, exatamente pelo teorema de Pitágoras, o elemento da diagonal, que no nosso caso vai representar aqui a raiz quadrada de 2. Fechado? Por que, professor, já está fazendo isso? Porque os gregos demonstraram, através de régua e compasso, o teorema de Pitágoras. E aí a gente tem aqui, ó, o berço da irracionalidade. Porque eles conseguiam perceber, eles pensam na ideia de reta, a ideia aqui é de reta numérica, beleza? Então, você vai ter aqui uma reta numérica, e essa reta numérica, cada ponto dessa reta vai corresponder a um número. Era assim que se pensava a ideia de graduação de reta. E a gente tem aqui um elemento, que é a diagonal desse quadrado, que necessariamente é o ponto dessa reta, mas não necessariamente a gente sabe qual é esse ponto, que a raiz quadrada de 2 é irracional. Isso foi um escândalo na época. E isso não podia ter sido produzido naquele espaço de pensamento, porque eles não entendiam que essa irracionalidade existia. Eles partiam pelo pressuposto que tudo podia ser medido e mensurado. Se é medido e é mensurado, é racional. E aqui eu tinha o elemento da irracionalidade que não tinha essa mensuração. Beleza? Tudo isso nasce muito simples. O pensamento aqui é assim. Vamos pensar numa reta com uma graduação. É porque é como se eu dissesse que aqui tem um ponto A e aqui tem um ponto B. Belezinha? E a distância entre o ponto A e B é de uma unidade dividida. Vou chamar de 1. Então, a ideia era fazer aqui um quadrado, de lado uma unidade, e aqui a gente vai ter a ideia da diagonal. Perfeito? E essa diagonal, se a gente for aplicar Pitágoras, ela é raiz quadrada de 2. Porém, a raiz quadrada de 2 representa um ponto nessa reta. Que nesse cenário, eles diziam que isso não existia. Então, esse é o grande escândalo da época. Ou seja, existem elementos irracionais que efetivamente pertencem aos pontos dessa reta, e isso passa a ser um dos grandes problemas da matemática na antiguidade, que era provar a incomensurabilidade, porque nesse contexto tudo era comensurável, tudo era medido, tudo era racional. Beleza? Tranquilo até aí? Pelo menos para vocês terem uma noção. Fechado?
Então, aqui, Mas esse livro aqui fala que os gregos se apoderaram desse estabelecido Babilônia. sim, veja, nasce de um elemento prático e desenvolve-se para uma matemática demonstrativa. A ideia é essa. A ideia é perfeitamente essa, certo? Não necessariamente, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, do ponto de vista histórico, a gente valoriza muito a ideia da investigação. E é mais ou menos aí que a história da matemática vai inspirar a educação matemática com a ideia das atividades investigativas. A ideia é que quando a gente faz vocês se passarem por matemáticos é exatamente essa. É te propor um problema e você tentar estabelecer conjecturas referentes a esse problema. Então, eles partiam da comensurabilidade e chegaram à definição da irracionalidade. Isso foi um escândalo na época, isso não podia sair na confraria, porque era como se a gente estivesse colocando tudo que a gente tinha levado anos estudando, toda a produção científica, como se a gente tivesse segurado essa produção científica e jogado no lixo. Porque eles diziam que tudo era mentira, até a descoberta da irracionalidade. Na verdade, há controvérsias. É atribuído a ele por causa da grande confraria. Mas os historiadores da matemática, eles não chegam a um consenso. É como se Pitágoras representasse nessa confraria um grande líder. É como se a nossa reunião aqui, né? A nossa reunião aqui representasse essa confraria. E você, Mateus, fizesse uma grande descoberta. Por exemplo, vamos supor que Mateus foi quem fez a descoberta da irracionalidade entre nós. Mas eu, Pitágoras, pela posição que eu ocupava neste coletivo, passo a me apropriar dessa ideia. Porque tudo que era produzido aqui era produzido em nome desse coletivo. Não existia a ideia de Mateus, a ideia de Washington, a ideia de Sabrina, a ideia de Vitor, não existia essa representatividade que hoje a gente tem por autoria. Então, tem essa discussão no âmbito da história da matemática. Mas a ideia do Teorema de Pitágoras é esse grupo de intelectuais que, por um acaso, eram presididos, eram chamados de pitagóricos. Uma forma de historiadores que estudam até a existência, se ela realmente existiu ou não. Isso é legítimo, gente, porque a gente está falando de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. É muito tempo. Então, exatidão é muito tempo. E aquela velha história, não tem muito registro, né? A gente não tem muito registro. Então, é tudo muito pautado naquilo que está construído nos livros. Então, muitas das coisas são passíveis de questionamento. Nesse caso, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, é mais ligado a uma ideia de coletividade. Como tem outras descobertas, eles vão descobrir aí o manuscrito, eles vão descobrir aí várias outras construções. Perfeito? Depois da matemática grega, aí a gente vai para Euclides, Arquimedes. Aqui você vai gastar uns 3, 4 encontros para discutir praticamente tudo isso aí. Se a gente fosse trabalhar numa linearidade, na minha cabeça aqui agora, primeiro a gente falaria tem Tales, com aquela questão das relações da proporcionalidade em relação às sombras, né? Então, assim, aqui a gente vai discutir Tales de Mileto, discutiria os pitagóricos, discutiria os 3 problemas clássicos da antiguidade. A gente vai discutir aí matemática euclidiana, que a gente vai gastar um tempinho para falar de Euclides, os livros, os 11 livros, etc, 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 e chegaria aí mais um capítulo no qual a gente discutiria
uma matemática pós-euclidiana, tá? Que vai exatamente discutir aqui os primeiros elementos geométricos. Elementos geométricos de cunho comensurável, né? De cunho de medição, com régua e compasso. Fechado? A gente leva um bom tempinho aí no curso de matemática grega. E eu levaria ali umas 5, 6 aulas, mais ou menos, para a gente discutir o elemento grego. Aí a gente volta para a antiguidade. Novamente, a gente teria um novo start. Por isso que eu digo que aqui, é um divisor de águas. Porque aí a gente vai voltar para uma matemática eminentemente prática. Tá? Essa subdivisão é só histórica, tá, gente? Essas civilizações aconteceram de maneira simultânea. Aqui eu só estou fazendo essa divisão só para vocês entenderem mais ou menos o curso de História da Matemática. Isso é construção do pensamento, tá? Então, aqui a gente vai ter uma matemática chinesa, hindu, inventar. Sim. Na verdade, ela nasce dessa necessidade do homem de contar, tem um muito prático, né? Mais ou menos vinculado aqui às construções, do ponto de vista geométrico, as pirâmides, aquelas necessidades todas, e mais a matemática agrícola, e todos os sistemas de numeração, e a gente chega aqui a uma matemática novamente prática. Só tem um viés demonstrativo com os gregos. Aí a gente gasta aqui um tempinho grande, tá? Mas é basicamente isso. Aí aqui acaba, praticamente, se fosse um curso nosso, aqui acabaria a primeira parte do curso de História da Matemática, que é exatamente a discussão no âmbito da antiguidade. Tá? Então, aqui, basicamente, seria o sistema de numeração como ponto de partida. Depois se discutiria cada uma dessas matemáticas produzidas nessas civilizações. Geralmente, aqui, a gente faz uma construção associada. Isso aqui é um capítulo, porque as construções não são tão efêmeras que exigissem da gente a necessidade de Euclides e uma matemática pós-euclidiana. Seria mais ou menos uns 5 capítulos. E aqui a gente faria um capítulo só. Porque as construções, como tem o mesmo viés, é exatamente dizer como é que eles discutiam. Tem algumas possibilidades e curiosidades de processos de contagem. Isso você pode trazer junto com a escola. Tá? Então, aí você, geralmente, no nosso curso, se a gente fosse ministrar esse curso, eu ia mostrar para vocês algumas possibilidades de contagem babilônica, algumas possibilidades de contagem dentro da matemática egípcia, algumas questões, algumas formas da gente construir e fazer contínuas hindu, árabe, que são processos, digamos assim, matemáticos, né, que seriam processos mais formais. Eu não posso falar muito de formalidade, porque não existe uma formalidade, mas que são processos mais práticos. Vocês vão ver que seriam processos e métodos de resolução de contas muito mais práticos do que o sistema que a gente faz algumas determinadas operações. Eu lá, você falou da literatura que eu fiz essa semana com esse professor, disponibilizou a bibliografia, eu não sei se você na internet, e a professora da Universidade Federal do Paraná, ela comentou sobre essa matemática, e ela traz o fato de que essas civilizações elas eram muito mais conhecidas, e por isso a necessidade da matemática prática, do tipo a matemática.
cada um desenvolver a sua forma de poder contabilizar seus comércios, seus negócios. E aí é bem fortalecendo isso aí da prática. Ela fala que a teoria em si só precisa desenvolver muito tempo depois, porque eles são pautados em negociar. Aí tem lá o caminho da seda, os árabes que vendem os cabelos, os cavalos, os seguros que fazem negócio dentro da próxima dos rios e tudo mais. Exatamente. Aqui todo o contexto é prático. Então, aqui, se a gente fosse pensar em como eu posso levar isso para dentro da escola, eu mostraria alguns métodos, alguns sistemas de como você pode fazer determinadas operações, de como você pode fazer não. Como essas civilizações faziam determinadas operações, até para vocês perceberem exatamente o que é esse prático. E aqui, do ponto de vista grego, é aquilo que se aproxima mais, assim, apesar da distância, é aquilo que se aproxima mais do que a gente pensaria numa matemática mais recente. Então, a ideia de demonstração de uma matemática de pensamento estaria aqui contida exatamente nessa construção grega. Fechado? Bom, que vai beber desses quatro, bebe muito desses quatro contextos práticos. A diferença é que eles dão esse viés mais de pensamento. Aí eu quero mostrar que os caras fizeram os outros práticos de cobaia. Pode testar para ver se está certo. Joga lá. É aquela ideia da inspiração. Entende? É a ideia da inspiração. Então, houve uma inspiração nesse viés prático e aqui eles foram desenvolvendo do ponto de vista matemático, com as limitações proeminentes dessa época. Fechado? Bom, daí para frente, a gente vai ter um período de como é que eu vou dizer, meu Deus, de um período obscuro. Por isso que eu coloquei esses três pontinhos aqui, porque a grande intenção do movimento vai acontecer em um grande divisor de águas. Isso aqui já é extraordinário do ponto de vista da produção do conhecimento, tá, gente? Principalmente isso aqui. Isso aqui já é extraordinário do ponto de vista da antiguidade, tá? No passado. Mas, com o decorrer do tempo, não existe uma produção do conhecimento tão acirrada como foi essa da antiguidade, em especial a produção do conhecimento grego. É como se o mundo ele vivesse em derrocada. Beleza? Porque o que, que vai acontecer? Quando a gente sai, aí a gente tem que estudar um pouquinho de história. Quando a gente sai da antiguidade, a gente vem para a Idade Média. Que, assim, respeitando meus colegas lá da história, que eu não sou historiador, né? A gente é só curioso. Mas, se vocês já estudaram história, sabem exatamente que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, né? Que tudo isso só vai efetivamente se modificar do ponto de vista histórico quando a gente chega com as ideias iluministas. Beleza? O que é o iluminismo? É exatamente a socialização do processo de produção do conhecimento. Porque, sem querer adentrar muito na ideia histórica, mas só para a gente entender que a Idade Média, basicamente, é uma idade de pouca produção intelectual. É nesse sentido. Professor, nós não vamos chamar a Idade Média de Idade das Trevas, do ponto de vista histórico, não é essa a denominação correta, beleza, vamos pacífico. Não vou entrar nessa seara que meu braço não alcança. Eu só quero que vocês compreendam que a produção intelectual desse período é muito pequena e, consequentemente, a gente vai viver aqui um processo obscuro.
Ou seja, toda essa produção de conhecimento está restrita à igreja, com todo respeito à religião católica, toda essa produção do conhecimento que é uma instituição secular, beleza? Que aqui eu estou falando, ó, de produção do conhecimento ao longo da humanidade, tá? Tudo isso ficava vinculado aos mosteiros, tudo isso ficava fechado, e na Idade Média, o que se tinha, na verdade, era a necessidade de expansão territorial. Né? Por que a expansão territorial? Porque terra representava poder, representava riqueza. A gente não tinha moeda como a gente tem hoje, real. Então não era patrimônio. A ideia de patrimônio aqui era de extensão territorial. Então, quanto mais terra se conquistava, mais poder se tinha, mais riqueza se tinha e mais dinheiro se tinha. Porque não existia essa ideia de dinheiro, tinha a ideia de expansão territorial. Por isso que ela é conhecida muitas vezes por Idade das Trevas. Mas a ideia de treva é que a produção do conhecimento, a ideia da intelectualidade, ela não está tão desenvolvida nesse contexto. É como se a gente tivesse ali a valorização da força bruta, do homem bárbaro, do homem que efetivamente mata o homem para conquistar as suas terras. Beleza? Então aqui, o Ives, ele vai chamar, existem algumas discussões que ele faz nesse entremeio. Mas aqui, basicamente, a gente vai chegar, ele vai fazer essa análise de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo até mais ou menos o século XVII. Aqui a gente chega no século XVII, beleza? Com o grande divisor de águas. O Ives divide a história da matemática nesses dois momentos. Acho que o Boyer também. Mas, basicamente, o divisor de águas está lá no século XVII. Então, se a gente caminhasse mais ou menos 2000 anos antes de Cristo até o finalzinho do século XVI, o que há é uma revisitação de todo esse processo de desenvolvimento intelectual da antiguidade. Então, é como se a gente tivesse dois mundos, digamos assim. É como se a gente tivesse aqui dois mundos. Um mundo antigo, muito bom desenho, né, gente? E o mundo europeu. Então, o que acontecia aqui, no século XVII, né, era um escândalo. Os intelectuais viram para a antiguidade, estudaram isso aqui, e existia aqui uma via de mão dupla. E a mas ainda muito voltada para essa descoberta, principalmente para a descoberta dos gregos. Então, uma série de problemas que foram, digamos assim, desenvolvidos aqui, foram resolvidos posteriormente a partir desse processo de troca de ideias. No entanto, esse movimento de troca de ideias está todo centrado ainda numa questão do conhecimento da antiguidade, exatamente. Por isso que a gente diz que é um período de elongação, é um período obscuro, é um período de poucas construções matemáticas. Então, o grande divisor de
de águas vai acontecer no século XVII, influenciado especificamente pelo processo de movimento da matemática moderna, que é um movimento de internacionalização, né? Um movimento de trazer para dentro da escola uma matemática mais acadêmica. Beleza? Mas aqui, do ponto de vista histórico, a gente vai trabalhar com alguns acontecimentos do século XVII, tomara que eu consiga me lembrar de todos, eu estou aqui fazendo, construindo com vocês isso aí, para daí a gente chegar em determinadas passagens referentes a outras passagens do ponto de vista histórico. Então, basicamente aqui, a gente vai ter, tem um capítulo do Ives, que ele chama de 600 a 1600. Em um capítulo só, ele coloca exatamente essas discussões seculares, né, depois de Cristo, até exatamente o iniciozinho do século XVII. Ok? Porque ele vai mostrar que esse período não há nenhuma inovação do ponto de vista da produção do conhecimento matemático. Ou seja, a produção do conhecimento vai centrar aqui no século XVII. Aqui a gente vai ter um divisor de águas. Ou seja, a matemática que foi produzida aqui na antiguidade era uma, e a matemática que foi produzida depois é outra. Tanto que no livro do Ives, é aquele livrinho, é um livro grande, chama de Introdução à História da Matemática. Tem ele aqui, é um livro cinza. Tá? Aqui é mais ou menos a fonte, aqui é o Ives, tá? Bom, aqui a gente vai ter no início do século XVII a invenção dos logaritmos, influenciados exatamente por esse processo de modernização da matemática. O que é a modernização da matemática? Moderna, porque é uma matemática diferente da matemática da antiguidade. Então, esse processo de modernização ou de matemática moderna significa dizer que é uma matemática que rompe com essa perspectiva só prática e só demonstrativa da antiguidade, que era majoritária na antiguidade. Durante vários anos, ficou-se nas trocas de ideias entre isso e o que queria se aperfeiçoar acerca disso. Então, o grande elemento aí do século XVII, que vai corresponder a essa perspectiva de modernização, é a invenção dos logaritmos. Então, aqui a gente tem, ó, a invenção dos logaritmos. Como feito? Observe que é tudo muito diferente do que existia do ponto de vista matemático anterior. Além disso, a gente vai ter aqui a criação da geometria analítica. Aí quando o senhor traz para a gente esse contexto, que a gente está falando de invenção, de ligação, significa agora que a gente tem problemas que nós não temos matemática para resolver. Não, significa dizer que aqui a gente tem problemas que serão resolvidos não só do ponto de vista prático, não só do ponto de vista demonstrativo. Aqui a gente vai ter problemas que nós vamos resolver matematicamente. Ou seja, até aqui não. Aqui a gente vai ter. Você já ouviu a coisa de a gente da matemática nova. Aqui a gente vai ter uma modernização da matemática. O que é a modernização dessa matemática? É a negação da matemática antiga. Matemática moderna é uma matemática que nega a matemática antiga. O que é essa matemática moderna?
Aqui a gente vai ter generalização. Aqui a gente vai ter abstração. Beleza? Que não existia antes. E aqui eu não vou chamar de demonstração. Generalização, abstração, tem uma outra característica. Ou seja, a matemática moderna é uma matemática que se contrapõe à matemática antiga. Quando eu falo matemática antiga, matemática da antiguidade, e que se contrapõe a elementos práticos e a elementos demonstrativos. E aperfeiçoa toda essa construção prática e demonstrativa lá a partir de elementos próprios da matemática. Então, existe uma matemática, é como se a gente falasse assim. Exato, é uma matemática que se produz dentro da própria matemática, a partir do processo. São respostas da matemática a partir da própria matemática. Talvez eu não esteja fazendo muito claro esse processo. O que eu compreendo é que a gente chega lá no século XVII com uma toolkit que a gente não só serve para deixar pedra e martelo. Beleza? Quando a gente chega lá no século XVII, a gente descobre o seguinte, cara, não adianta só eu bater o prego, eu preciso puxar esse prego também, mas o martelo, ele não tem a parte de linha para puxar. Essa matemática para puxar o prego não existia. A necessidade fez a gente inventar ela. Na verdade, a gente desenvolve isso matematicamente. Deixa eu tentar. Aqui a gente está partindo de uma questão propriamente prática. Empírico, exatamente. A ideia é essa. Aqui é aquilo que você consegue ver pelos órgãos do sentido. Você vê, você toca, empírico. Ali não. Ali eu vou, influenciado por esse movimento de modernização, que nega tudo que foi construído para trás, ele vai construir uma ideia de matemática generalista, uma ideia de matemática abstrata, uma ideia de matemática lógica. Ou seja, uma ideia de matemática do pensamento, porém, muito mais avançada do que as perspectivas demonstrativas. E o mais engraçado é que a matemática abstrata se álgebra. E você já tinha álgebra. Perfeito? Você já tinha geometria aqui e você já tinha álgebra na antiguidade. Então, aqui você vai discutir uma geometria que é analítica. Ou seja, a gente vai discutir um elemento geométrico que se contrapunha a toda a discussão geométrica anterior, que se limitava às ideias. Ultrapassada, né? Não é bem ultrapassada, mas se limitava a essas ideias de estudar apenas a álgebra e apenas a geometria, como campos independentes. E aqui a gente vai falar exatamente da interligação desses movimentos. Então, por exemplo, aqui eu vou discutir uma equação, elemento algébrico, da reta, elemento geométrico. Então, isso é o que há de mais novo do ponto de vista, por isso que a gente fala de um processo de modernização. Porque tudo porque todo movimento aqui era pautado naquilo que se conseguia mostrar por demonstração. Mas essa demonstração, como o nosso colega falou, não é algébrica, ela não é, ela é descritiva. Vou contar uma história para vocês sobre esse processo aqui. Não, eles até mostraram, tem vídeo. Pega algumas das atividades práticas que você vê na internet acerca do Teorema de Pitágoras. Era daquele jeitinho, tem um professor até do Instituto, deve colega nosso do Instituto Federal, acho que é do Ceará. Ele faz um movimento demonstrativo do Teorema de Pitágoras
no contexto da matemática da antiguidade. Você vai ver que é tudo mensurado, é tudo medido. E aqui a gente passa a ter uma construção de cálculo, além do próprio cálculo, né? Cálculo diferencial integral, que também é uma das grandes invenções aqui do século XVII. Não, no 18 ele é aperfeiçoado. No 18 tem um aperfeiçoamento do cálculo, mas ele surge aqui no 17, dentro de um processo inverso ao processo que a gente estuda academicamente. Então, nasce exatamente na ideia integral e depois a gente vai discutir a perspectiva de diferenciação. Porque aqui, geralmente, você estuda o primeiro processo de derivadas, né, assim, e depois vai estudar o processo de integração. Mas ele parte exatamente desse movimento. Tá? E aí tem aquela discussão, foi Newton, quem foi que inventou o cálculo? E essa é uma das grandes interrogações da história da matemática. Tá? Tem gente que desenvolve teses tentando entender isso. Nesse ponto, a gente também poderia entender que o Newton lá, eles também tinham uma compraria, poderia trazer desse mesmo pacote. Mas assim, para mim, pouco importa se foi um, se foi outro. É que tem essa produção científica que deixou isso como debate com a comunidade. Sabe? Então, assim, se foi um, se foi outro, os historiadores estão brigando até hoje. Mas a ideia é a gente pensar nisso. Na verdade, ele se consolida no 18, mas nasce no 17. Aqui tem o cálculo, diferencial integral. Mas apesar dessa modernização, uma ferramenta muito mais do objeto de estudo é realmente. Na verdade, muda, porque aqui a gente está discutindo uma matemática com características próprias, provenientes desse processo de modernização. Então, agora eu não estou lidando com uma matemática no sentido de resolver os problemas da humanidade. Eu não estou preocupado com isso. Agora eu estou preocupado com problemas que foram construídos dentro do universo abstrato da matemática e buscam-se e valem-se da própria abstração para serem resolvidos. Tá? Então, agora aqui a gente não tem mais uma matemática propriamente prática ou demonstrativa. Quando eu falo demonstrativa, é que os instrumentos disponíveis na época permitiam que a gente demonstrasse aqueles feitos. Por isso que aqui a gente tem os 3 problemas clássicos da antiguidade, que só foram, na verdade, descobertos lá na frente. Porque você não tinha elementos só no reto e compasso, você não conseguia provar. Beleza? Tranquilo? Isso aí, se você pegar a duplicação de cubo, você vai perceber com os próprios instrumentos da época que você não consegue. Tem várias histórias, bote assim na internet, duplicação de cubo. Vocês vão ver no YouTube vários elementos de como ele mostra esse processo de duplicação. Porque eles pegam só a aresta. Então a ideia era, eu quero construir o túmulo e não havia um encaixe. Então qual é a solução? Como eu quero duplicar o cubo, basta que a gente duplique a aresta. Só que se você duplicar a aresta, hoje com os instrumentos que a gente tem no cálculo de área do volume do cubo, se você dobra, quando você calcula o volume, porque o volume é o cubo, você vai exatamente aumentar em 8 vezes. Então esse túmulo vai ficar extremamente, extraordinariamente enorme. Mas eram as discussões que se existia na época. Não existia. Entende? Isso não tinha, realmente não tinha. Aí, além do cálculo diferencial integral, a gente tem aqui as discussões da teoria das probabilidades, na verdade, mais ou menos a questão da análise combinatória e da teoria das probabilidades. A gente resume aqui em teoria das probabilidades. Isso mesmo, mais alguma coisa. Através de cartas. Tem um texto muito legal, um vídeo muito legal, claro, né? Isso foi criado pelo pessoal lá da USP, de São Paulo, que eles simulam as cartas entre Pascal e Fermat.
Então, toda a discussão da teoria das probabilidades, quando eu falo teoria das probabilidades, aqui eu estou falando de grande gênero, porque as combinatórias de discussões estão aqui inseridas, tá? Pascal e Fermat trocavam cartas. E você imagine a riqueza do ponto de vista intelectual que eram essas produções. Então, um escrevia para o outro o seu feito, e o outro pegava o feito do primeiro, trabalhava esse feito e dava as respostas. E esse é o grande legado da comunidade, que essas cartas passam a representar exatamente todo um processo de teorização acerca de um campo do conhecimento da própria matemática. Tá? Acho que aqui são os principais. Eu esqueci de alguns desses elementos. Basicamente, eu esqueci de alguns aí, eu peço desculpas, mas que eu me lembro aqui agora são grandes feitos. E aqui a gente tem um grande divisor de águas. Então, o Ives divide o livro em duas partes. Ele divide o livro numa matemática antiga e numa matemática moderna. A moderna é aquela matemática que se contrapõe à matemática produzida na antiguidade. Nesse caso, pensando no texto, podemos pensar que essa matemática ela é evolucionada. É uma nova matemática. Né? É um processo de modernização que vai acontecer aqui no século XVII. Eu pergunto porque, por conta da questão, não é uma revolução. A gente simplesmente fez uma coisa nova seguida aqui. Não é que negou, mas é como se eu tivesse jogado tudo isso fora. E daqui para frente tem uma nova revolução. É uma nova matemática inspirada nessas invenções. Na verdade, se chamaria de matemática da antiguidade. Não se chamaria de geometria? Não, porque não eram só elementos geométricos. Aqui eu já tinha na antiguidade elementos trigonométricos, eu já tinha elementos algébricos, eu já tinha algumas funções. Na verdade, a geometria vai nascer da necessidade do de técnicas na antiguidade. Então, tinha cheia o rio Nilo. Quando o rio voltava ao seu curso normal, aquelas terras ali à margem do rio ficavam férteis e eles dividiam aquela terra. Essa divisão de terras vai dar origem à ideia geométrica. Mas a gente já tem uma geometria também com os gregos. Então, eu não posso dizer que a geometria é um dos desenvolvimentos da antiguidade. O que eu posso asseguradamente falar é que não existia na antiguidade uma geometria analítica. Ou seja, que congregasse os dois elementos geométricos que já existiam antes. Beleza? Aqui, a invenção é que você tem uma geometria que estuda elementos algébricos associados a elementos geométricos. Equação da reta, equação da circunferência. Aí tem todas essas discussões ali das cônicas, que vocês estudam aqui no curso, e aí vocês vão estudar todos aqueles elementos, eu não sei que componente é esse. Eu acho que é VGA. Cônicas é a VGA. VGA, né? Então, que vocês estudam foco. E aqui não tem geometria analítica. Vocês não têm geometria analítica? Álgebra vetorial e geometria analítica. 90 só geometria analítica. Então, vocês vão estudar tudo isso aqui. E todas essas invenções são a partir do século XVII. Ou seja, essa matemática contrapunha-se a tudo que tinha sido estudado antes. A ideia de quê? Não, está tudo aqui. As pirâmides são lá da antiguidade. Certo? As construções, né? Você está falando de entendi. Eu pensei que você estava falando do processo de construção. Beleza? Aí aqui a gente vai chegando no finalzinho do curso. Aqui a gente vai falando um pouquinho do século XVIII. É para não, acho que eu consigo pegar.
Porque só falta 18, 19 e 20. A gente está de 21, hoje está em 2023, é muito pouco produzir um conhecimento do ponto de vista histórico. Vocês estão vendo que eu estou falando de 2.000 anos, 3.000 anos antes de Cristo. Mesmo assim, Certo? corroborando a matemática assim, como está. Sim. Certo? Aqui o 18. Aqui o 18. O 18 tem, na verdade, aqui a consolidação do cálculo, talvez por isso, né? O cálculo, diferencial integral, tá, gente? Senão, meus colegas da matemática me quebram aí de verde, amarelo, azul e branco. Então, ali a gente tem a consolidação no século XVIII, para curiosidade também, a gente tem uma das primeiras participações femininas na matemática, tá? É outro movimento aqui bacana do século XVIII. Tinha, mas ainda não tinha uma, como é que eu vou dizer assim, não tinha um reconhecimento que mulher. Não, mas assim, a mulher grega, ela tinha uma proeminência naquele grupo social, né? Mas a gente ainda tem uma sociedade grega, uma sociedade ainda muito patriarcal. Mas aqui no século XVIII tem as primeiras experiências de produção de conhecimento de mulheres, e contribuição dessas mulheres para a história da matemática. A ideia, basicamente, aqui é mais ou menos isso: a consolidação do cálculo e a participação feminina na matemática. Tá? As primeiras mulheres, os primeiros feitos, estão ali no século XVIII. Tá? Aí a gente vai chegar aqui para o século XIX. Chegou a Na verdade, a gente já tinha alguns elementos ali. Aqui a gente vai falar do século XIX. O que a gente tem aqui no século XIX é a discussão da aritmetização da análise. A ideia do cálculo diferencial integral nasce no século XVII, aperfeiçoa-se no século XVIII. Aqui a gente vai discutir essa ideia de cálculo sem necessariamente aquela ideia intuitiva que muitas vezes vocês veem no cálculo 1. Então, vocês analisam a ideia de limite a partir daquele processo intuitivo. Né? A ideia dos limites que eu estou falando aqui de funções de uma variável. Tá? Porque se fossem funções de várias variáveis, não dá para trabalhar com a ideia de lateralidade. Então, aquela ideia, tanto que você vai analisar isso aqui também no conceito de integral, e o Lopo vai dar milhões de exemplos para vocês, que aí é a praia dele, né? Aquela ideia intuitiva que você vai fazendo os retângulos e vai somando essas áreas para ter a ideia de integralização. No século XIX, a gente perde essa ideia de intuição e a gente passa a resolver isso aqui matematicamente. Então, aqui tem dois grandes feitos: a aritmetização da análise. Vocês não têm ciência de análise ainda? Não, né? Vocês têm análise real? Já fiz. Já fizeram? Ou seja, aquelas discussões que vocês vão analisar, os limites, sem essa ideia intuitiva, é fruto do século XIX. Tá? Então, aqui a gente tem a aritmetização. Se eu tiver que alguma coisa aí, da análise.
E outro efeito é a separação da geometria com a álgebra. Tá? Ou seja, até mais ou menos antes do século XIX, esses processos são imbricados. E como é que eu vou dizer assim? Tem uma evidência muito grande, se você pegar os livros didáticos, né? Aquelas questões que estão lá proeminentes no livro didático, trabalhando álgebra e trabalhando geometria de maneira interrelacionada, é fruto exatamente dessa construção histórica. Vou dar um exemplo bem simples aqui. É um negócio bem rudimental que eu estou falando aqui, viu, gente? Por exemplo, eu posso ter uma representação de um retângulo que tenha, sei lá, x de comprimento e y de largura. Eu pedi um perímetro. Né? Os alunos fazem isso, porque existe uma relação. Posso pedir a área. Então, isso aqui está muito presente no livro didático, porque isso é um elemento histórico. A separação da álgebra e da geometria, enquanto campos de estudo independentes, vão nascer aqui no século XIX. Aqui a gente vai falar da aritmetização da análise. Aqui são 2 capítulos no Ives. Ele analisa a primeira metade do século XIX, são os últimos capítulos do Ives. Então, ele analisa aqui a aritmetização da análise no primeiro capítulo, e no segundo capítulo ele vai discutir exatamente a independência de geometria e álgebra. Então, aqui a gente tem a aritmetização da análise associada na segunda metade do século XIX. A gente vai ter aqui, ó, vou apagar isso aqui está muito rudimentar, e aqui a gente vai ter a individualização. Não é bem individualização, mas é a separação. Acho que o ideal seria a separação. Aqui vai ser a separação ou a diferenciação. Vou chamar de separação. Mas o que eu quero dizer é considerar a geometria e álgebra como campos independentes do conhecimento. Exatamente. Aí vai ter a ideia de logicismo, intuicionismo, formalismo, que vocês veem em outros campos da matemática. Tá? Aí vem aqui eu acho que eu vou falar generalização, abstração. Aqui eu vou colocar logicismo. Tá? É a ideia de lógica. Então, a separação da geometria e da álgebra. Aí, quando a gente estuda a álgebra, né, aí você vai ver exatamente aquelas ideias algébricas que vocês estudam até aqui dentro do próprio curso, tá? Sem nenhuma vinculação geométrica. E aí, para fechar, aí a gente chega aqui mais ou menos no século XX. Não é que para no século XX, mas ali é um dos últimos capítulos. Geralmente, no nosso curso de História da Matemática, eu faço ele assim, eu dividi em 3. Então, basicamente, os sistemas de numeração e a antiguidade era a primeira unidade, tá? Tem esse período aqui de obscuração, geralmente eu explicava isso de uma maneira mais superficial, porque para um curso de História da Matemática em nível de graduação, vocês não têm que estar. Se eu tivesse uma pós-graduação, aí a gente ia desenvolver isso com mais profundidade. Mas no curso de graduação é mais ou menos uma ideia intuitiva. Então, esse período aqui de obscuração e mais o século XVII, que era o grande divisor d'água, eu fazia a segunda unidade, tá? Aqui no século XVII tem vários capítulos. Esses feitos que estão colocados aqui é como se fosse um capítulo do livro do Ives, tá? Aí eu viria com o finalzinho do século XVIII, do século XIX e do século XX com a terceira unidade, tá? Aqui são 2 capítulos. Aqui basicamente é um capítulo só, porque ele só vai trazer as ideias de cálculo diferencial integral que foram consolidadas, tá?
integral dupla, integral tripla. A ideia, né, porque aqui é muito intuitivo ainda, aqui nasce da integração e depois vai para a diferenciação. Então aqui a gente vai ver exatamente as notações, muitas das notações que a gente usa hoje nascem aqui, né, aquelas notações que vocês usam nos cálculos diferenciais integrais, a ideia da integração, a ideia do dy sobre dx para a diferenciação. Aí todas essas construções são ali do século XVIII enquanto elemento de consolidação, tá? Porque no 17 só nasce a ideia intuitiva, traz dos retângulos que você vai somando infinitamente para a ideia de área, e assim sucessivamente, tá? Então no século XX a gente tem assim, a modernização vai gerar vários problemas. Que é linear, né? Que é a ideia dos espaços, das transformações do subespaço, dos espaços vetoriais, aquelas 8 características que vocês têm que demonstrar para ver se o conjunto. Tudo isso é do século XIX. Isso é bem recente. Tá? O século XX vai trazer. O século XVII é o divisor de águas, porque nega tudo que passou. Quando eu falo divisor de águas, é uma negação de tudo que passou. O século XX, ele não nega tudo que passou, mas ele congrega uma série de coisas que foram discutidas aqui nos séculos anteriores. O processo de modernização matemática, aqui no ponto de vista, é interessante a gente estudar isso de maneira separada, depois a gente interrelaciona, tá? Modernização, do ponto de vista histórico, é negar toda a matemática produzida na antiguidade, saca? Ou seja, é negar a matemática prática e demonstrativa que discutiu-se na antiguidade. Modernizar é resolver a matemática a partir de elementos matemáticos, a partir de elementos generalizadores, a partir de elementos abstratos, certo? É isso aí. Isso aqui, do ponto de vista matemático, é extraordinário. Por quê? Porque criou-se uma nova matemática que se contrapunha à matemática prática e demonstrativa e mensurável da antiguidade, ok? Porém, aqui a gente vai ter vários problemas de aprendizagem. Por quê? Porque observe que tudo começa de uma necessidade humana. Ou seja, a matemática nasce de uma necessidade do homem primitivo de contar. Ao longo desse processo, ela cria movimentos próprios. Não sei se eu posso... Eu geralmente chamo de linguagem. Matemática vai criar elementos próprios dessa linguagem. Se vocês quiserem dizer assim, professor, criou elementos próprios dessa ciência, com vocês, Roberto Carlos e a Baleias. Beleza? Porque a primeira coisa que eu vou perguntar é qual é o objeto de estudo. Se você me disser qual é o objeto de estudo, aí a gente pode até começar a pensar numa discussão. Veja só, quando eu digo que ela não é ciência, eu estou dizendo que ela não tem cientificidade. Já mostrei historicamente que tem cientificidade. Mas eu estou falando de ciência enquanto discussão etimológica. Ciência é aquilo que tem um objeto específico de estudo. Assim como a biologia tem que estudar a vida, assim como a física tem que estudar os fenômenos naturais. Saca? Mas não quero entrar nessa seara, não. Isso é só botando lenha na fogueira. Então, aqui o que é que vai acontecer? A matemática foi desenvolvida por meios próprios. E esses meios próprios vão gerar exatamente problemas de aprendizagem.
Por quê? Porque a modernização, do ponto de vista da educação matemática, vocês já ouviram falar em novo ensino médio? Já? Vocês estão percebendo que a ideia de novo ensino médio, o meu olhar não tem novo, nada de novo, traz um contexto de revolução ou de alteração no ensino. Está claro? E a gente vai dizer se é a favor ou se é contra, a ideia não é essa. Vamos bater em posicionar. Mas vocês percebem que há uma mudança no ensino a partir de uma renovação. Que no meu olhar não tem nada de novo, mas tudo bem. Ainda mais eu que sou lá dos anos 90, a gente teve aquela dicotomia: estuda para ir para a academia, estuda para profissionalização. Ainda mais eu que escola pública, essa escola pública para a qual eu trabalho hoje, sucateada, degradada, etc. Aqui a gente trabalha em condição privilegiada, né? Mas a gente não trabalha só aqui, a gente trabalha aqui nas esferas. Eu gosto de comparar, porque eu acho a comparação justa. O Estado com o município. No Nordeste, quando a gente faz essas comparações daqui, o Estado com o município, faz muito tempo certo do Estado. O governo do Estado lá. E tem muita coisa para dizer isso, porque foi que usou vaga para a vida. Quando eu comecei a ter, eu passei pelo primeiro curso, na década de 5 anos lá, mais ou menos, foi quando na década a gente começou a viver na minha casa com dignidade, porque eu tinha crédito. Então eu não era mais uma pessoa que há 25 anos eu tinha que esperar a data do pagamento cair na conta para promover a minha casa. Depois eu tinha uma coisa chamada, você nem sabe o que é isso? Pré sexta. Era um trenzinho, mais que um contra-cheque do Estado, na época era contra-cheque, porque eu sou velho, eu só tenho um jeito de novo, mas a gente já tinha uma campanha. Então a gente destacava o finalzinho do contra-cheque. Essencialmente uma poesia, né? Tem uma poesia, tem a sereia, a pedra da sereia lá, como está falando, pode significar a pedra que tem, essa é a ideia do bairro. Então, naquela época, mais ou menos uns 25 anos, minha mãe ia já praticar no estelionato, mas a cidade era tão. O bairro era tão amistoso que as pessoas não respeitavam isso. Então, ela ia com a cópia do meu contra-cheque, a cesta do povo, e comprava a cesta do povo com o meu documento. Porque ela era a mãe do professor. Então as pessoas se conheciam, ou seja, a gente começa a viver com dignidade, porque você começa a entrar no serviço público. Isso é para contar um pouco da minha história de vida para vocês. Enfim, a gente está numa escola pública sucateada, precária, a gente já está vivendo numa escola pública com elementos de precarização. É óbvio que a nossa condição aqui ainda é uma condição privilegiada, por isso que eu não gosto de ficar comparando com outras esferas, porque a gente ainda tem uma condição diferenciada. Tá? Mas, são discussões eminentemente acadêmicas que eu falo dentro da universidade, começam a partir de um processo de mudança, de revolução educacional, a entrar na escola. Aí a gente vai chamar de um processo de modernização, ou um processo da matemática moderna. Ou seja, é essa estrutura de modernização do ponto de vista histórico, é a matemática pela matemática dentro da sala de aula, a matemática na qual eu estudei. Porque eu vim da escola no finalzinho dos anos 80, finalzinho dos anos 80, acontece por um tempo. Mas, assim, na minha época, a gente ainda era no primeiro grau e no segundo grau, já esse primeiro grau agigantado.
né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série, né? Não era o ensino fundamental de 9 anos que a gente tem hoje, mas já era o primeiro grau agigantário. Então, mais ou menos, eu estou ali nesse processo, começando na quinta série, mas quinta, sexta série. Então, lá na escola, a gente estudava várias coisas a partir de um processo memorístico. Por exemplo, eu lembro disso até hoje. Quando a gente discutiu o quadrado da soma lá na escola, nos livros que eu utilizava, que hoje a gente, na verdade, consulta esses livros da década de 80, da década de 90, isso tudo era decorado. E vocês fazem isso até hoje, aqui, né? Esse estruturismo pelo viés do quadrado primeiro, duas vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Né? Ou seja, isso aí é o quadrado da soma. E era dessa forma, proeminentemente algébrica, que isso é ensinado na escola. E aqui a gente tem um dos grandes feitos do século XX, que é a chamada educação matemática, que vai nascer exatamente dessa discussão. É como se a gente tivesse alguma coisa assim, ó, se eu estiver usando uma linguagem de conjuntos. Aqui eu tenho a matemática, que é essa matemática aqui, que é a matemática acadêmica, que é a matemática de ensino superior, e a gente passa a analisar essa matemática pelo viés da educação. Ou seja, os problemas de aprendizagem dessa matemática na escola vão ser interpretados pelo viés da educação. Ou seja, a gente vai se valer um pouco da psicologia, a gente vai se valer um pouco da filosofia, a gente vai se valer um pouco da história, né? A gente fala de história, a gente vem aí com essa questão dos contextos históricos, políticos, antropológicos, socioculturais. Então, essas discussões mais humanas vão gerar a necessidade de uma construção de um campo do conhecimento interdisciplinar, que não faz só a educação matemática, que é matemática de formação, mas outras áreas do conhecimento também se articulam aqui nessas discussões, tá? Então, aqui a gente tem a chamada educação matemática. Então, o professor Dario Fiorentino e o professor Sérgio Lorenzato vão dizer que essa construção é uma construção dialética, que a gente parte da matemática e analisa exatamente uma influência humanizatória da educação, enquanto ciência humana e enquanto ciência social, que aqui também tem as discussões sociológicas, tem as discussões antropológicas, vocês citaram a ideia da ético-matemática, que é a matemática produzida por grupos socialmente remunerados, tá? Na nossa casa aqui a gente tem parte da casa que discute isso com a professora Rainalva, que não é matemática de formação, mas está aqui nesse grupo por discutir essas questões de formas de matematização dos povos antigos, falando isso, vai me matar. Essa forma de matematização dos matemáticos da área do CISAL, da região CISAL, aqui no interior da Bahia, tá? Então, a gente tem aqui um grande corpo de conhecimento de viés multidisciplinar, que a gente vai olhar a matemática por diferentes feitos da educação. Então, a gente vai pegar lá as discussões da psicologia, as discussões da história, as discussões da antropologia, as discussões da linguagem, a gente tem várias outras discussões que vão colocar o foco sobre essas dificuldades de aprendizagem que vão surgir aqui, vai surgir aqui esse campo do conhecimento que é recente. Né? Isso aqui a gente está falando mais ou menos de século XX. Tá? Então, para ser mais preciso matematicamente, ela nasce mais ou menos em 1970, com a criação da sociedade aqui no Brasil.
Porque no mundo esse movimento vai existir lá na década de 40. Começa internacionalmente com um movimento de modernização. Essa modernização é a gente conhecer a componente matemática na escola como a gente conhece hoje. Eu achei que começou com o movimento. Bem? Não. Começa no mundo, na Alemanha, com Felix Klein, em 1940. Então, existe um processo de modernização matemática. O que é modernização? As componentes, aí a gente vem aqui para o Brasil nos anos 50 e 60. No Brasil, não existia no currículo escolar uma componente chamada de matemática. Você estudava diferentes componentes curriculares que hoje são estudados no interior da matemática. Então, você tinha lá processos aritméticos, você tinha lá geometria, você tinha lá, sei lá, educação financeira, por exemplo. Então, esses componentes eram espalhados no currículo escolar. Aqui no Brasil, eu fiz hoje, inspirado no Felix Klein na Alemanha, pega esse currículo de modernização e traz para dentro da escola. O que é a modernização? É essa modernização que a gente estudou historicamente. Ou seja, você vai trazer matemática acadêmica, matemática essencialmente lógica, generalista e abstrata, da universidade para dentro da escola. Onde é que isso está contido no currículo escolar hoje, professor? Teoria de conjuntos. Quando você estuda teoria de conjuntos até aqui dentro da universidade, isso é extremamente abstrato. Perfeito? É aquelas discussões que vocês fazem nos intervalos numéricos dentro da escola. Se aquele número, vocês falam, se a bolinha é aberta ou a bolinha é fechada, no meu entendimento, ela é cheia ou vazia. Mas isso vai indicar que o intervalo é aberto, o intervalo é fechado. Isso é uma discussão de análise que vocês levam para dentro da escola, uma discussão topológica que vocês levam para dentro da escola. Então, isso vai gerar problemas de aprendizagem. Começa a modernização aí. Pegam-se essas componentes em separado, reúne-se isso numa única componente chamada de matemática, pega a questão essencialmente prática e ignora, e vamos discutir matemática pela própria matemática no seio da escola. Por isso que, basicamente, a gente não tem geometria, porque geometria nasce de questões práticas, e aí a gente está discutindo uma matemática teórica, uma matemática acadêmica, uma matemática pela matemática, e aqui a gente vai ter exatamente uma matemática que vai gerar problemas de aprendizagem, ou seja, a gente vai ter na escola aquele que aprende matemática é um gênio. Ele é diferenciado. Aquele cérebro é privilegiado. Ou aquela ideia de matemática como se fosse um dom. Ou seja, restrita as características proeminentes daquele sujeito. Então, aqueles outros que são as grandes, que são a grande maioria, que não têm essa predileção para a matemática, vão viver o quê? Problemas de aprendizagem. E esses problemas de aprendizagem vão dar origem a essa discussão chamada de educação matemática do século XX. Ok? Para aí, professor, não. Porque o desenvolvimento histórico continua. Aqui é só uma linha do tempo para a gente estabelecer um ponto de partida e um ponto de chegada. Cadê os feitos do século XXI? Estamos vivendo ainda muito recente, né? Muito recente. 20 e poucos anos é muito recente do ponto de vista histórico. Então é como se a gente saísse de lá dos sistemas de numeração até o século XX. Beleza? Basicamente, aqui a estrutura histórica do curso de História da Matemática. Essa é a ideia. E, às vezes, até a gente parte do pressuposto que tem que analisar também como é que é feita essa contagem, porque ela é toda muito pautada pela dificuldade de elementos orais. Então, cada um vai contando
de um jeito. Por isso que é difícil. Existe um consenso, não existe um ponto de partida, mas existe um consenso. O consenso são sistemas de numeração. Vocês vão estudar dentro dos sistemas de numeração, sistemas de todas as civilizações da antiguidade, do Pacífico. E daqui vocês começam a estudar a matemática produzida nessas civilizações, e depois vocês vão estudar todo o processo de modernização e chegar exatamente nas construções mais recentes, que são as construções da educação matemática. Tá? Como assim? Do qual? Meu filho está fazendo isso desde 1970. Só eu tenho uns 25 anos aí de produção. Tenho publicado, tenho tomado uns cacetes da galera e a gente vai ficar só o processo. O que é que você chama de resultado? A maioria tem pesquisas. Tem muitas pesquisas. Tem muitas pesquisas, tem muitos estudos, tem muita coisa, mas como é um campo ainda de desenvolvimento, e é um campo recente, que nasce aqui no Brasil em 70. Aqui no Brasil, né? O Brasil nasce em 1970 com a criação da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, o marco da criação da SBEM é o marco da educação matemática no Brasil. Tá? Eu só queria uma crítica a essa educação matemática do jeito que ela continua dentro das escolas. Esse desenho é quando a gente discute a educação matemática pelo viés não matemático. É a crítica que eu tenho. É aquela ideia, por exemplo, essa discussão aqui, toda anterior, 17, 18 e 19, é uma construção matemática. É o que a gente chama na área de matemática pura. A gente chama de matemática pura. Assim, hoje a ideia de matemática pura, a gente poderia relativizar. A gente entende que existe matemática aplicada, mas pura, essencialmente matemática, como a matemática é relativizante, beleza? Mas aqui a gente chama de matemática dos matemáticos puros. São aqueles matemáticos que discutem a matemática pelo viés da própria matemática. Aqui, dentro dessa educação matemática, a gente tem construído os livros da UFRB, aqui na Bahia, lá de Alagoas, eles chamam de educador matemático puro, que é aquele sujeito que vai fazendo as discussões da educação matemática pelo viés só da educação. Então, para mim, a crítica que eu faço é essa. A gente não pode discutir na educação matemática pelo viés da educação. Eu preciso ter uma discussão de matemática no interior da educação matemática. Beleza? Porque senão a gente vai construir aí um conjunto de pessoas que vão discutir os problemas de educação sem necessariamente se valer do conhecimento matemático. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Para estudar a educação matemática, vocês precisam pensar no objeto matemático. É objeto matemático? É qualquer objeto matemático? Não. Vocês estão no curso de quê? De licenciatura. Etimologicamente, o que é uma licenciatura? A licença. Para quê? Para ensinar. Vocês estão tendo a licença para ensinar o quê? Matemática na educação básica. Isso é que faz um curso de licenciatura. Então, no meu olhar, você precisa de um objeto matemático para a educação básica, porque você está estudando no curso para isso. Professor, eu posso fazer isso numa discussão de cálculo diferencial integral? Pode, mas aqui dentro, no ensino superior. Se você vai discutir a educação matemática superior, aí seu objeto é aqui de dentro. É por isso que o curso de licenciatura não pode ser entendido como uma licenciatura bacharense. O que é uma licenciatura? Ele forma uma pré-educação superior. Ele forma um conteúdo da academia. Por isso que eu, particularmente, não penso em vocês, mas acho que vocês
precisa mandar aqui para dentro, do movimento cíclico, que é assim que as coisas funcionam. Mas essa escola não é uma escola que é regra, essa escola é uma escola que é exceção. Então, escola que é regra, escola pública estadual, escola pública municipal. E de lá você vai galgando degraus para chegar até aqui. E ressignificar esse espaço com a experiência que você faz lá de trás. Eu acredito nisso. Então, se vocês vão fazer com a educação matemática, parta do pressuposto que você precisa de um objeto matemático, de um conteúdo de matemática da educação básica, porque você cursa de licenciatura. Se você quiser estudar as questões do ensino e da aprendizagem de matemática na educação superior, você muda de objeto. Você vai discutir um objeto do ensino superior. Beleza? E desse objeto você vai discutir pelo viés do ensino ou pelo viés da aprendizagem. E qualquer um desses dois vieses, você está inserindo ali discussões da educação. Então, para mim, essa discussão é dentro de um triângulo, que é o que a gente chama de triângulo didático. Tem que ter um professor, quando a gente quer discutir ensino, tem que ter um aluno, quando a gente quer discutir a aprendizagem, e tem que ter um conhecimento matemático, que no meu olhar é um conhecimento matemático voltado para onde? Para a educação básica. Aí qualquer coisa que não esteja construída nesse universo desse triângulo, no meu olhar é passivo de crítica e de educação matemática. Aí alguns livros da UFRB chamam de educador matemático puro, aquele cara da educação matemática que é só do viés da discussão e educação, ou o matemático puro, que é aquele cara da matemática que discute a matemática com a matemática. Para mim, não é nessa perspectiva de um ou outro, é na perspectiva de exceção. Diga, Matheus. Análise para a gente, o na formação do professor do sujeito, que vai fazer uma educação básica, é o que ele defende. Na verdade, existe um déficit aí de formação do professor para a educação superior e existe também um processo de formação de vocês. Porque, assim, o professor que forma professores precisa ser bem informado. E precisa ser bem informado no contexto do ensino. Porque aqui é aquela velha história. A gente aqui é professor. Eu pesquiso. Mas eu tenho um grau de pesquisador. Dizem também. Tenho um grau de pesquisador. Publico, produzo estudos, publico os estudos aos meus pares. Enfim. Mas eu não posso esquecer que eu tenho uma função principal de ensinar. Então, é preciso, dentro dessa construção, ainda que eu produza conhecimento acerca do ensino, que é o meu objeto direto, eu falo assim, ensino e aprendizagem, num contexto de matemática, né, que é a minha caminhada, eu vivo nesse tripézinho. Então, assim, a gente precisa pensar no processo de formação do professor para essa perspectiva. Então, tem que formar um formador e precisa formar vocês também, que são os alunos em formação. No caso, onde vai essa situação? Aí você tem, por exemplo, aqui dentro você consegue evidenciar fulano de tal, sabe muito, mas não sabe passar, ou não sabe ensinar. Então, isso é complicado para um sujeito que se predispõe a ensinar. Não estou dizendo, para mim, a ideia, por isso que eu digo que a nossa instituição é uma instituição privilegiada, porque a gente tem uma estrutura universitária. A gente não é universidade, mas a gente tem uma estrutura universitária. E não acho que tem que se transformar em universidade, não. Eu sou técnico com, por exemplo, a transformação, a criação da Universidade Federal Tecnológica lá do Paraná. Né? Por isso, por exemplo, o Cefet Minas, o Cefet RJ, esses Cefetes, né, que eram centros de desenvolvimento de educação tecnológica, não se incorporaram ao processo de transformação do Instituto Federal. Porque
e a gente não é uma universidade. Ou seja, quando eu digo que a gente não é uma universidade, eu estou defendendo esse modelo de escola que a gente tem na educação básica. É complexo? É. Mas, por exemplo, eu acho extraordinário um aluno da educação básica aqui, ele tem um professor do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano, que é tutor de pesquisa, que é autor. Porque, assim, depois que você conversa com eles, recentemente mas eu voltei a estudar formalmente. E quando a gente tem uma certa caminhada, né, você tem que se educação formalmente na sala de aula, superior, você começa a encontrar eles adultos, é natural. Eu já não sou mais um jovem professor, acho que não tem mais para um jovem, talvez veterano, porque você já começa a inspirar outras pessoas, você já começa a ter crias dentro dessa instituição. Eu tenho um aluno que foi meu aluno que hoje é meu colega aqui no Instituto Federal. Né? E assim, em níveis elevados, assim, eu tenho um aluno de mestrado que hoje é colega do Instituto Federal. Meu colega de Instituto trabalha comigo. Isso é muito natural na docência, a questão da formação CC. E eu estava conversando com alguns ex-alunos meus, e encontrei até uma dessas minhas ex-alunas dessa casa, aqui, e olha que eu vou para a educação básica em momentos assim, bem esporádicos, quando falta uma pessoa, quando encerra um contrato, porque a minha vinculação aqui, eu fiz concurso para a educação matemática. Então, eu trabalho exatamente com as componentes de educação matemática no curso de licenciatura. Esse foi o meu concurso para essa casa, foi o meu processo de renovação da minha primeira casa, da minha casa de outra, eu sou original do lado, eu estou para lá, e eu vim removido para esse tipo de caminho para começar aí, no contexto da educação matemática. O concurso de educação matemática me dado a experiência também foi no contexto da educação matemática. Mas eu fui para a educação básica, dar aula de matemática para algumas turmas, porque a gente estava com problemas aqui de falta de professor. E eu encontrei outro dia, essa menina, ela me reconheceu na sala de aula da faculdade de Direito, no ano passado. Ela falou assim, você foi um professor que é super constante, porque as pessoas não sabiam que lá eu sou comum. Chego, assisto a minha aula, eu faço as minhas anotações, e desenvolvo o meu trabalho como aluno. Tenho os meus colegas, tem todo um processo de perder a essência dessa coisa que a gente a gente se expõe aqui. Aqui a gente está muito exposto. Eu não queria essa exposição. Eu queria ser um aluno, normal, curso de direito, está lá estudando, assim, conseguindo exatamente conseguindo exatamente seu caminho. E aí ela falou assim, você vai ter um professor. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Alex, só mudando um pouquinho, aproveitando aqui a história da matemática, puxaram para a educação matemática. Quero que você complemente esse quadro com esses expoentes, as personalidades que você poderia colocar em cada tempo de atividade. Acho que os alunos podem ajudar, né? Quais seriam aqueles expoentes? Eu me lembro ali do Euler, do século XVIII. Bom, aqui, por favor, Alex. Aqui, eu aproveitar, estou aproveitando. Aqui a gente tem, ó, na teoria das probabilidades, tem Marx e tem Pascal, com a ideia das cartas. Aqui tem Newton, Leibniz também? Leibniz. A nossa aí vai ser sem você dedicar como grande ponto de interrogação de quem seria o grande inventor. Hoje, os historiadores da matemática não chegaram a um consenso, tá?
Caso de Nilo de lá, fica a discussão entre os ingleses e alemães, né? Ingleses e alemães. Seria quem seria o pai do cálculo diferencial integral? Para mim, é uma discussão. Entre ingleses e alemães. Mas não vejo sentido se o pai é um, se o pai é outro. Para mim, o mais interessante é o legado deixado para a humanidade. Fechado? Ali. Napier, né? João Napier do logaritmo. Dos logaritmos de Napier. Podem colaborar aí, se vocês souberem. Não precisa, tem toda a história aqui também, egípcia, babilônica. Aqui a gente pode pensar bem na questão grega, que eu acho que é o grande. Aqui a gente tem Tales de Mileto, aqui a gente tem Pitágoras, aqui a gente tem Arquimedes, O Euclides aqui também. a gente tem Euclides. Agora, árabes tem o Bhaskara, né? Tem Bhaskara, mas Bhaskara é século XII. Não, aí é a questão. Aí é antiguidade, estou falando da Aí é antiguidade. antiguidade. Aí é a questão quando você fala da fórmula. Aí é um pouco mais para frente. Aqui os processos são todos ainda bem, de contagem. Então, esse processo algébrico de fórmula não é aqui, é já no iníciozinho, depois de Cristo. Certo? Aqui é mais ou menos, a gente está falando de 2.000 anos. Entre 2.000 e 1.000 anos, o nascimento de Cristo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais alguma coisa. Podem ajudar. Tem álgebra, tem Jordan, tem coisas Jordan, tem. Eu leio 18, né? o Fini, Paulo Fini, tem. Aí já seria aqui, ó. O Fini quando? O Fini é 18 também. 18 também, o Fini. Aqui a gente tem. Gauss entra onde? Gauss. Gauss é aqui na contagem. Gauss é porque. É na século. É a Revolução Francesa, né? Tem muitas construções, eu acho que ele estaria aqui no século XVII. Dá uma olhada aí, Gauss. Aí eu tenho que fazer uma pesquisa agora, assim, de pronto. Aqui tem o Piratã do Cross. Aqui. Dá um Google. É, o próximo é maravilhoso. Ele disse que a postura do Chile, a resolução de problemas, ali tem vários problemas, são mais modernos. Fermat e Pascal aqui, com a questão das cartas. Aqui tem dois grandes nomes que eu estou tentando lembrar. Pode colocar aí, é vontade de rico. Eita, caramba! Eu acho que já estaria mais alto no século XX. Pode botar aqui no século XIX, psiconautas. E vamos psiconautas. Filmar você, você está contribuindo tanto para filmar você. Aí só, gente, porque assim, como foi só pegando meus materiais, depois Não, a gente até. pode tentar, a gente pode tentar. É bem interessante ligar também, né, Alex, a teoria, vamos dizer assim, hoje em dia não existe mais um matemático, dois expoentes, como tinha naquelas épocas, porque são grupos. Aí sim, botando um cara que eu acho que era bem extenso de fazer. Não sei, acho que são dois tipos. Hoje não existe um pai de uma determinada teoria, porque são grandes, São você vê, grandes.
Fields, medalha Fields, que não tem essa repercussão, não tem essa grana Não é toda. matemática, não. A gente precisava de um prêmio Nobel, mas vocês sabem que tem, né? Né, que queria incentivar a ciência. Ele tinha um próximo uma rixa com matemática. Né? Só vamos premiar todo mundo: química, física, biologia, menos matemática. É a ideia de linguagem. Gostei dessa. Agora, isso é uma discussão aprofundada, viu, gente? Eu só fiz aqui uma discussão na lenha da fogueira. Mas, assim, quem quiser se debruçar sobre isso com mais propriedade, vai com o professor José Wilson Machado. Ele tem um livro chamado Matemática e Língua Materna. É um livro até clássico da editora Cortez. Não sei se tem aqui. Deve ter na biblioteca. Eu tenho no mestrado. Matemática e Língua Materna também está fazendo doutorado. Aí, matemática e língua materna. Ele tem uma epistemologia didática, que é divertida. O professor José Wilson Machado. Que é José Wilson Machado. Porque ele vai discutir. Na USP, né? Da USP, ele vai discutir. Ele já deve estar aposentado. Já deve, ou se não tiver aposentado, já deve ter uma pós-graduação. Ele vai discutir essa relação de matemática enquanto linguagem, com a paridade com a portuguesa, enquanto linguagem universal. Para ele, aquilo que a gente estuda aqui, no contexto de tantos, tamanha universalidade, que se outra pessoa estiver estudando nos Estados Unidos, nós estamos discutindo a mesma coisa. Entendeu? Por causa da matemática enquanto linguagem universal, coisas que todo mundo entende. Por exemplo, se eu colocar aqui o símbolo de pertencimento, isso é, digamos assim, isso é público notório entre nós que somos da comunidade. Né? Outras pessoas não reconheceriam, mas a gente, para a gente é. Você escreveu ela de uma coisa. Hein? Você escreveu ela de uma coisa. Não sabe escrever. Você não sabe escrever, não entendi. Tá. Enfim. Então a ideia é essa, certo? Mas assim, tem pessoas que defendem tem objeto, tem pessoas que defendem quais seriam esse objeto, que a ideia de ciência não é só a definição do objeto. A discussão é bem densa, tá? É só um ponto de vista, é só uma coisa que eu deixo para vocês que querem aí e pensar acerca disso, tá? Alex, vou agradecer em nome da turma, né? Que está retornando hoje, depois de uma licença. E bem oportuno, né? A gente, essa aula inicial, com a participação dele, daqui a pouco a emocionado. É bom trabalhar com o professor Alex. E a oportunidade de você apresentar. Fica à vontade. A questão maior é que ele está retornando, para a gente é uma resolução muito bom, né? Já retorna, sem esse gás todo. Quanto tempo falando aí, sem ele me convidar, sem ninguém oferecer? Olha, eu conheci, a gente parou durante 2020, foi isso? E março de 2020, vocês voltaram quando? 20 setembro de 2020. Setembro? Presencial. Não, presencial foi mês passado. Outro dia, né? Foi. Eu estou desde 2020 afastado. Para não dizer que eu estou afastado, eu vim na aula inaugural desse
Da última vez que eu tive aqui, não tinha duplicação de piano. Vou desligar aqui. Não tinha essa modernização. Vou desligar. Não tinha esse retorno lá embaixo.